6 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E você sabia que os cursos de férias podem contribuir para o ingresso no mercado de trabalho? Isso mesmo. Normalmente as aulas têm duração menor que os tradicionais, o que acaba se tornando uma boa opção para quem deseja a qualificação para aquela tão sonhada oportunidade de emprego. E esse é o nosso tema de hoje, no quadro A Vaga é Sua. Nada de praia nem água de coco. Essa turma decidiu gastar as últimas semanas de férias na sala de aula. André optou por um curso rápido de informática avançada. Eu escolhi isso para me qualificar na área de informática avançada por conta de trabalhar com equipamentos de alto nível na área, né? Passei o mês quase todo de dezembro descansando, então vamos estudar, né? Só nesta unidade do Senac, 8 turmas começaram os cursos de férias. Em média, são 4 horas de aula por dia, de segunda a sexta, por 2 semanas. O público de janeiro, que é o público das férias, está pegando aquela garotada que está em casa, nas férias, aqueles profissionais que estão de férias também, e alunos e egressos da faculdade ou das escolas públicas também, né? É grande a variedade de cursos rápidos oferecidos em janeiro e fevereiro. Anote aí ou tire uma foto da tela. Na unidade da Cir Vargas, informática básica para a terceira idade e kids, criação de games, Word e Excel avançados, fotografia, AutoCAD e Revit. A unidade do centro oferece automaquiagem, arte de falar em público, técnicas básicas de confeitaria e cozinha rápida. Os preços vão de R$ 150 a R$ 600, um investimento com retorno garantido, segundo a supervisora. Consideramos que a programação é focada para aquele que quer geração de renda, aquele que quer aumentar a sua produtividade, aquele que quer contribuir com a renda familiar. Então venha, porque é um investimento que traz um retorno para você com certeza. Com certeza vale muito a pena e quem quiser mais informações pode acessar o site www.am.senac.br ou então é só ligar para o número 3649-3750. Capacitar jovens que estão cursando ou já concluíram o ensino médio e conectá-los a novas oportunidades profissionais. Estes são os objetivos do Grupo Coletivo Jovem, que está com inscrições abertas aqui para cursos de capacitação. Quem vai explicar melhor para a gente como funciona esse grupo é a repórter Larissa Santiago, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Larissa, bom dia. Explica para a gente, para quem está em casa também, que cursos são esses e como funciona o coletivo. Oi, Adriane, bom dia para você, meu bom dia super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do Manhã no Ar. Então, o Grupo Coletivo, ele está presente, só para você ter uma ideia, em mais de 100 cidades e ele existe há 8 anos, oferecendo vários cursos para jovens de 16 a 25 anos que estão no ensino médio ou mesmo que já concluíram. Mas para falar mais sobre isso, já está aqui ao meu lado o Lucas Dessina, ele que é gerente de marketing. Lucas, conta pra gente um pouco mais desse grupo, qual o objetivo, o que ele oferece? Olá, bom dia a todos. Bom, o coletivo, ele busca justamente o empoderamento e a geração de renda e conecta no Brasil inteiro vários jovens em busca de oportunidade de trabalho. Ele surgiu do Instituto Coca-Cola Brasil, juntamente com o Grupo Simões aqui em Manaus e 4 ONGs, e que juntos eles gerenciam então os coletivos em busca sempre do desenvolvimento socioeconômico nas comunidades onde existe o coletivo e com a capacitação profissional. Dessa vez, estão oferecendo que cursos aqui? Então, a gente tem cursos nas áreas de marketing, vendas, comunicação e tecnologia e produção de eventos. Os cursos são práticos, teóricos e lúdicos. Então, a gente tem um ambiente online e dentro dessa forma que a gente trabalha, a gente consegue levar sempre o aluno mais perto possível do mercado de trabalho dele. Que esse é o objetivo, né? Garantir esse elo entre o jovem e o mercado de trabalho. Quem estiver interessado, precisa fazer o quê? Então, procurar um dos nossos coletivos que funciona em Japim, Vila da Prata, Zumbi e Redenção. Fica mais fácil olhar pelo Facebook, Coca-Cola Coletivo, vai achar lá todos os endereços e o passo a passo. Mas o mais importante frisar é jovens entre 16 e 25 anos que estejam no ensino médio, que já tenham concluído ou estejam indo no ensino médio e levar somente 2 fotos 3x4, cópia de RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade e, se menor de idade, ir acompanhado do seu responsável legal.
Essas inscrições elas vão até quando? Então, elas vão de hoje, começa hoje, até dia 10 de fevereiro. Mas é importante frisar que não deixa para a última hora, porque tem uma procura imensa e a gente tem muito orgulho de formar 1.500 jovens por ano e ter um nível de empregabilidade altíssimo, 1 a cada 4 alunos com a gente, e tem oportunidade de emprego com os vários parceiros que a gente tem. Agora, Lucas, tem chance desse jovem fazer o curso e já sair encaminhado para uma vaga? Então, acontece sim. A gente busca no Brasil inteiro grandes parceiros justamente para garantir cada vez mais para esses estudantes essa oportunidade. A gente sabe que o mercado é difícil, mas hoje, por exemplo, aqui em Manaus, nós temos várias empresas como Cinemark, própria Recofarma, Vitelo, que já cedem essas vagas para o nosso sistema, para o nosso site. E aproveitando aqui a oportunidade, queria convidar todos os empreendedores, empresários aqui de Manaus, que se tiverem uma vaga aberta com o perfil que justamente a gente trabalha, que busquem a gente através do próprio Facebook mesmo, uma forma fácil, que a gente disponibiliza as vagas no nosso site e consegue, sem custo nenhum para ele, triar essas pessoas e aí ser mais assertivo na contratação dele e dar uma oportunidade para essas pessoas que estão tão bem preparadas. Muito obrigada pelas informações, Lucas. Então fica aí a dica para todo mundo, jovem. Se você tem entre 16 e 25 anos, pega toda a sua documentação, só repetindo, hein? RG, CPF, comprovante de escolaridade, de residência e leva em um desses 4 pontos que o Lucas falou até o dia 10 de fevereiro. As aulas começam 3 dias depois, no dia 13 de fevereiro, e duram 2 meses, vão até 13 de abril. Essas aulas são realizadas 2 vezes por semana. Não perde essa chance, hein, Adriane? Volto com você no estúdio. Tá certo, Larissa. Obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E olha, o Centro Educacional Agnus Dei está com matrículas abertas para este ano de 2017 e conta com um novo sistema de ensino, que é o SAS, Sistema Aritsá de Ensino, para preparar o seu filho para uma educação sem fronteiras. A escola atende berçário, recebendo crianças a partir de 4 meses. Tem também creche, pré-escola e ensino fundamental 1 até o 5º ano em 3 horários, meio período, alternativo e integral. A escola está com uma super promoção. Quem matricular sua criança ainda este mês de janeiro paga as 3 primeiras mensalidades com valor de 2016. Não perca! Centro Educacional Agnus Dei, sabedoria, respeito e compromisso em educação infantil e no ensino fundamental 1. Faça uma visita ao Centro Educacional Agnus Dei, que fica na Rua Rio Mar, no Vieira Alves. E o telefone é esse que aparece aqui na sua tela, o 3584-5458 ou 3554-2815. E um grupo de jovens aqui de Manaus, de uma organização não governamental, estão desenvolvendo aí uma série de projetos socioambientais. Esses jovens querem fazer uma mostra do que é possível, para mostrar, na verdade, que é possível fazer a diferença se cada um contribuir e fizer a sua parte. Vamos acompanhar como esse trabalho é feito. Diante de tantas notícias ruins no nosso dia a dia, fica a pergunta: o que fazer para ajudar a mudar este quadro? A ONG Engajamundo foi criada justamente para tentar solucionar esse problema. Bom, Engajamundo é uma organização de liderança jovem, que surgiu por volta de 2012, através de 5 jovens que foram para Rio+20, e elas foram para lá e saíram sem entender muito bem como é que era a participação dos jovens, Já que estavam num evento a nível internacional, em que vários líderes discutiam o futuro, das nações, dos seus países, então como é que a juventude poderia se encaixar? Elas entraram e saíram e não conseguiram identificar como. Porém, depois, adentrando a fundo, vendo como é que funciona, elas acabaram vendo que há um espaço dedicado à juventude, porém era ocupado por jovens dos países do primeiro mundo, dos países desenvolvidos. Então, elas decidiram criar uma ONG que pudesse capacitar os jovens, pudessem fazer com que os jovens conhecessem um pouco de como é que é a dinâmica desses encontros internacionais e que os jovens pudessem participar e dar a sua voz e mostrar a sua cara. Ela foi fundada há 5 anos, mas chegou em Manaus em 2014. E hoje já são mais de 500 jovens em 20 estados tentando fazer a diferença no Brasil. Há um mês, Érica faz parte dessa equipe. Eu sou de um grupo que é um grupo de ex-intercambistas e tem outros jovens de outros locais do país. Eles estão participando do Engaja. E aí eu via eles participando e eu achava legal
as ações que eles faziam, principalmente por tratarem do clima. E como eu sou do Amazonas, né, eu tinha vontade de participar também. A Daniela é ainda mais nova no grupo, tem uma semana. Ela estuda engenharia ambiental e acredita que trabalhar na ONG vai ser bom para a profissão e também para o currículo. Como eu curso engenharia ambiental e eu quero me envolver bastante nessa área, então eu resolvi entrar em contato com ela e perguntar como faria para mim ser um membro, né? Entrei no site do Engajamundo, fiz minha inscrição e logo em seguida ela entrou em contato comigo e já estava dentro do Engajamundo. As reuniões são feitas assim, online, com participantes de quase todo o país. E nesses encontros são definidas as ações que buscam fazer a diferença no meio de tanta dificuldade. E hoje em dia os jovens têm inúmeras reclamações, eles reclamam de várias coisas, eles têm várias revoltas, mas não levantam do sofá para fazer alguma coisa, para realmente se engajar e ver e fazer a mudança. E também de levar a nossa voz. O que os jovens hoje em dia querem? O que a gente está buscando? Então, o Engaja é uma maneira de a gente meter a mão na massa, começar a fazer as atividades e fazer as coisas acontecerem. E se você se interessou e quer fazer parte do grupo, você só precisa acessar o site www.engajamundo.org e entrar em contato com a equipe. Lembrando que eles dão preferência para jovens entre 15 e 30 anos. E o assunto agora é greve dos rodoviários, ou melhor, a não greve do setor. Uma nova liminar expedida pelo Tribunal do Trabalho desautoriza um novo indicativo de greve marcado para o dia de hoje. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com a Larissa Santiago. Oi, Larissa, mais uma reviravolta no caso. Esse despacho trata do que exatamente? Toda hora uma decisão diferente que muda essa questão da greve dos rodoviários. Pode ou não pode fazer greve hoje? Não pode, Adriane. Esse despacho, ele anula a decisão do juiz Adilson Maciel Dantas, que tinha permitido a paralisação de 50% da frota do ônibus. Mas a desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves cancelou essa decisão, anulou tudo, diz que não vai ter greve. Inclusive, diz que, se for necessário, pode fazer uso de força policial para garantir que a frota continue circulando nas ruas da cidade normalmente. Então, não vai ter greve, o que é ótimo, né, para os passageiros, os usuários do transporte coletivo. Mesmo porque muita gente é prejudicada, né, Adriane? A gente sabe, a gente inclusive acompanhou o desfecho disso tudo, mostramos aqui no Manhã no Ar, nós percorremos as ruas de Manaus, os pontos de ônibus estavam completamente lotados, assim como os terminais do transporte coletivo. Muita gente não só sem saber quando os ônibus iam voltar a rodar, mas também prejudicada, né? Por causa que não conseguia chegar até o trabalho, não conseguia chegar até a escola. E a gente está falando de uma época que não é período escolar, né? Mesmo assim, as paradas de ônibus estavam lotadas, muita gente revoltada e não dá para tirar a razão dessas pessoas, né? A gente até brinca que vale aquela máxima, né? O meu direito termina quando começa o do outro, né? E a partir do momento que a greve para completamente a frota de ônibus, fica muito complicado para quem depende do transporte coletivo. E eu não estou falando de uma, duas, três pessoas, a gente está falando de mais de 400, 500 mil pessoas que todos os dias usam o transporte coletivo, que dependem desse meio de transporte e que nesse dia ficaram refém dos transportes alternativos. Aí eu estou falando dos amarelinhos, que a prefeitura permitiu, por exemplo, que eles rodassem até o centro da cidade, porque normalmente eles só ficam na Zona Leste. A gente está falando dos mototáxis, a gente está falando dos táxis, que a gente sabe que não tem um preço tão acessível. A passagem de ônibus já custa R$3 e já tem gente reclamando. E também não é para menos, porque o serviço não é da melhor qualidade, demora, a estrutura não é boa das paradas de ônibus e os coletivos em si não estão na sua melhor forma, né, na sua melhor preservação. E aí pagar um táxi também não sai barato. Teve muita gente que até aproveitou também para fazer aquele transporte clandestino, aquele transporte pirata, né? Tanto em motos quanto em carros também. A gente presenciou muito lá na Zona Leste, principalmente, aqueles alternativos, aquelas combis lotações circulando por ali, pegando passageiros. E aí tem muita gente que, refém disso, sem ter o transporte coletivo,
acaba aderindo, acaba pegando, utilizando esses meios de transporte que não são regulamentados, né? E aí as pessoas cedem mesmo, pegam esses ônibus e é claro que a gente espera que a greve não aconteça. Na época teve inclusive uma reunião com o prefeito em exercício, Marcos Rota, e a categoria na tentativa de fazer um acordo, né? Eles pedem reivindicação salarial, a gente espera que seja feito um acordo, inclusive no próximo dia 3 vai ser feita uma audiência na tentativa de achar alternativas para que a população não seja prejudicada, porque a gente sabe que no fim das contas quem mais sofre é a população. E aí fica complicado, né? Para quem precisa chegar ao trabalho, para quem precisa chegar até a escola, para quem precisa chegar em qualquer lugar, independentemente de ser trabalho ou não, a pessoa tem esse direito de ir e vir e ficar dependendo do transporte coletivo. Fica um pouco complicado, ainda mais por causa dessas greves. Os ônibus naturalmente já demoram. E aí, se parar 50% da frota, já fica muito complicado, porque com 100% da frota rodando, já tem gente dando depoimento, dizendo que espera 1, 2 horas pelo transporte coletivo. Você imagina com 50%, com o serviço reduzido pela metade. A gente está vendo aqui vários ônibus passando. Graças a Deus, hoje está circulando o passageiro, usuário do transporte coletivo. Agradece, né, Adriane? Inclusive, a categoria chamou essa paralisação de 100% da frota de exagero. E foi até um pouquinho mais do que isso. É uma forma muito sutil de dizer que essa paralisação de 100% da frota é um exagero, né? Porque aí o passageiro fica refém, completamente refém, fica sem ter como chegar ao seu destino. Mas a gente espera que novas greves não sejam noticiadas para que a população não seja prejudicada de novo. Adriane? Com certeza, Larissa. Agora é uma questão muito delicada, porque os rodoviários estão reivindicando um direito legítimo, que é o dissídio do ano passado, que não foi pago. Agora, em maio, já tem um novo indicativo e até agora eles não receberam o valor do ano passado. Eles tentaram agora seguir todos os trâmites judiciais, né, de comunicar com antecedência, seguir os 10 dias para conseguir fazer a paralisação. Aí vem um juiz, dá uma decisão autorizando, o outro vem e desautoriza. Aí daqui a pouco pode ser que uma nova decisão judicial autorize essa paralisação e fica até uma questão de uma decisão desautorizando a outra e a população no meio disso sem saber se vai ter transporte ou não. Ainda bem que, pelo menos por enquanto, os rodoviários dizem que vão esperar, né? Esperar até esse dia 3 de fevereiro para a reunião. Até lá não há previsão de greve deles, né, Larissa? Pelo menos nas informações oficiais do sindicato. Acho que a gente perdeu o contato com a Larissa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ela sobre essa questão do transporte coletivo e dessa possibilidade de paralisação a qualquer momento. E para você que começou a acompanhar o Manhã no Agora, a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Defesa Civil registra alagamentos, quedas de muro e árvores e deslizamento de barrancos durante chuva desse domingo. Cerca de 50 ocorrências foram atendidas em vários pontos da cidade. Nas redes sociais, moradores relataram os momentos de desespero com a subida das águas de Igarapés. Promotor aposentado é morto a tiros em frente à própria casa, no bairro de Flores. O crime aconteceu na última sexta-feira. Paulo Cardoso, de 66 anos, chegou a ser levado para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga o caso. Secretaria de Administração Penitenciária libera visitas no Centro de Detenção Provisória Masculino e em 2 unidades femininas da BR-174. A visitação estava suspensa desde os confrontos do dia 1º de janeiro. Justiça do Trabalho desautoriza novo indicativo de greve para os rodoviários. A liminar expedida pela desembargadora Eleonora Salmier Gonçalves derruba o documento assinado pelo magistrado Adilson Maciel, que previa a paralisação de 50% da frota nesta segunda-feira. A desembargadora também propôs uma audiência de conciliação entre sindicato e empresários do setor para o dia 3 de fevereiro. E agora são 7h09. Chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio A Crítica, conversar com a Micaele Cevalho e a Adeilson Albuquerque, que estão por lá ao vivo também. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando aqui sobre a vaga do ministro Teori Zavascki, que morreu na semana passada, e o Michel Temer, o presidente do país, deve indicar quem será o seu sucessor, quem vai assumir essa vaga. Mas ele disse que vai aguardar primeiro que a ministra Carmen Lúcia divulgue quem vai ser o relator da Operação Lava Jato, né? Por que ele está aguardando? Será que é porque ele é um dos denunciados nas delações?
Pois é, até a forma mais coerente de ele agir, né, Diniz? Ontem, inclusive, era exatamente esta resposta que todos os jornalistas queriam saber do presidente Michel Temer, né, até mesmo quando ele foi lá na visita, né, no funeral lá do Teori Zavascki, a imprensa toda queria saber qual deveria ser a posição dele, qual seria a posição dele, já que está garantido por ele, né, exatamente fazer a escolha aí do novo ministro. Então, por exemplo, ele disse bem claro, depois que os jornalistas questionaram ele, né, como é que vai ser, o senhor vai escolher? Ele disse, não, vai esperar primeiro que o relator seja apontado pela ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, aí sim, depois disso, ele vai realmente apontar quem deve substituir mesmo, aí quem vai ser o responsável pela vaga do ministro Teori Zavascki. E aí, quando isso acontecer, ele vai apontar o nome do ministro e, consequentemente, vai para a apreciação do Senado, depois da Comissão de Constituição e Justiça, até que realmente se bata o martelo para o novo substituto do ministro Teori Zavascki lá no Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é a resposta que se esperava do presidente Michel Temer, já que realmente ele, quem sabe, pode ser um indicado, assim como outros senadores também, e que o negócio vai ficar muito complicado, principalmente nessa área, no sistema político do nosso Estado, do nosso Brasil, melhor dizendo, com a Operação Lava Jato, como já vinha acontecendo, né, Adriane? Agora, essa situação é muito delicada, né, Adelson? Porque a gente vê que o réu acaba escolhendo quem vai julgá-lo, né? Então, é uma situação que não faz muito sentido, né? O Teori Zavascki foi uma indicação da então presidente Dilma Rousseff, assumiu ali o cargo e, teoricamente, os processos dele seriam repassados para a próxima pessoa, para quem assumisse o cargo. E aí seria a indicação agora do Michel Temer, presidente da República. Só que, como ainda não houve essa indicação, a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do tribunal, pode distribuir os processos que estavam. E a Lava Jato, especificamente, é algo que chama muita atenção, porque o ministro Teori Zavascki estava prestes a homologar as delações, que era tornar público todas as delações que foram feitas, e dentro dessas delações está o nome do presidente Michel Temer e de vários outros políticos. Então fica agora essa incerteza de onde esse processo vai parar e também a questão da independência dos poderes. Será que alguém que é indicado pelo presidente da República tem independência para julgá-lo? Pois é, até porque todo mundo sabia que havia sim essa independência no momento do julgar, ou pelo menos do relatar por parte do ministro Teori Zavascki. Não era à toa que ele era muito respeitado, considerado pelos seus pares, né? Era até considerado o cara que fugia dos holofotes da imprensa, não gostava de estar em evidência pelo fato de ele ser um cara público, mas que principalmente prezava pela ordem e pela organização, principalmente na hora de julgar, do seu relatar. Então, era um cara muito respeitado e agora realmente, né, vamos esperar, principalmente agora, como ele se debruçou até mesmo na época que estava todo mundo de recesso, ele e toda a sua equipe continuavam trabalhando, verificando os relatórios, principalmente o que se espera muito é agora com esses 77 executivos aí da Odebrecht, né, com a delação premiada deles, aí muita gente pode ser indicado, pode ser citado, gente grande, senadores, por exemplo, deputados federais e até mesmo o próprio presidente Michel Temer, então muita coisa vai vir à tona. E aí, realmente, até que ponto a independência nesse processo, a partir de então, depois da morte do ministro Teori Zavascki, pode acontecer? Será que vai ter mesmo independência? Algo ali que vai ser para o bem da sociedade? Ou será que vai ser um mal a partir de então da indicação desse novo relator aí para assumir a Operação Lava Jato? Fica a interrogação e também a preocupação por parte do brasileiro a partir de então. Vamos ficar aguardando, né, e trazendo essas informações para a população, que é muito importante que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo e queira saber também, né, se interesse pela política, pelo judiciário, por tudo que está acontecendo no nosso país. Agora, eu vou mudar de assunto e falar de uma lei municipal aqui na cidade de Manaus que foi sancionada e ela obriga ferros velhos, borracharias e depósitos a utilizarem cobertura. A preocupação aí é para evitar o acúmulo de água e, consequentemente, as doenças que podem ser causadas com isso. É verdade, Adriane, principalmente a proliferação dos mosquitos. Aqui na Rádio Crítica, todo dia a gente lê pela manhã, junto com a previsão do tempo, também aquele informe que diz se a proliferação de mosquitos está alta, está baixa, está média. A gente sabe que justamente nesse período de janeiro, ela todos os dias está alta, ou seja, o período é propício para a proliferação de mosquitos. E justamente preocupado com isso, a Prefeitura de Manaus acabou sancionando aí essa lei que obriga as borracharias e depósitos e oficinas a cobrirem, né, para evitar o acúmulo de água, que a água cai em cada peça daquela, em cada veículo que está parado ali, acumula água e ajuda
ajuda, né, acaba contribuindo para a proliferação dos mosquitos. O problema, Adriane, é que essa lei foi sancionada na semana passada, na sexta-feira. Ela diz o seguinte, que o Executivo Municipal é que vai determinar o órgão público fiscalizador e aplicador das multas, mas até agora não ficou definido nada, ou seja, sancionou-se a lei e não se determinou quem vai fiscalizar, essa multa vai ser aplicada por quem, de quanto vai ser a multa, né? E principalmente as pessoas aí já perguntadas, os donos de oficinas e de ferros velhos, disseram que não estão sabendo de nada ainda, ou seja, é preciso sim que haja o mais urgente possível aí, uma informação, né, uma divulgação dessa lei e que se estabeleça, afinal de contas, a multa, quem vai aplicar e quem vai fiscalizar, porque lei sem ter aí quem determine essas coisas não existe, né? Olha, às vezes até tendo quem determina, quem fiscaliza, ela acaba não existindo, a gente não vê a eficácia, não vê na prática ela sendo executada. Imagina quando você sanciona uma lei, mas não regulamenta. É isso que está faltando, porque de nada adianta você dizer que não pode, mas sem determinar quem fiscaliza, de que forma vai ser autuado, de que forma é um problema ou não, ou padronizar que tipo de cobertura deve ser essa nesses locais aí que a gente sabe que são criadouros do mosquito. Então, por enquanto não vale de nada, né, Micaele? A prefeitura não regulamentou, ainda não determinou quem é responsável por cuidar da eficácia dessa lei. Cuidar da eficácia, de quanto é essa multa, afinal de contas, e que prazo as pessoas vão ter aí para se regularizar, né? Porque muitos donos de oficinas e de ferros velhos já estão alegando que estão sem dinheiro, porque esse mês de janeiro é um mês difícil para eles e que eles estão aguardando aí os primeiros serviços, entrar um dinheirinho extra para que possam aí cumprir a lei, né? E para isso eles precisam saber, afinal de contas, a partir de quando vai começar a fiscalizar, a ser cobrado realmente a execução, ou vai passar por um período, igual a maioria das leis, né, novas, elas deixam ali um período que é de educação. As pessoas recebem só um alerta, você tem que regularizar a sua situação, tem tanto tempo, prazo X para regularizar, senão você pode receber uma multa de até tanto. Mas está tudo na base do X, no tanto, porque por enquanto não tem. A gente espera que saia essa decisão, pelo menos essa semana. Afinal de contas, esse mês de janeiro, a gente já teve aí, com todas essas chuvas caindo, né, no final de semana, no domingo, já foi um dia complicado. A gente sabe que o mês de janeiro e início de fevereiro são os períodos aí em que a gente mais tem a proliferação de mosquitos. Olha, o Amazonas registrou em 2016 mais de 14 mil casos de dengue, mais de 1.000 de chikungunya e mais de 6 mil de zika vírus. E a Vigilância de Saúde já emitiu um alerta dizendo que esse início de ano pode ser mais complicado do que no ano passado. Quem sabe a gente possa registrar mais casos dessas doenças. Nossa, preocupante, né? 14 mil casos, mais de 14 mil casos de dengue em 2016 e isso leva a um alerta. O bom dessa questão toda é que a vacina contra a dengue já está quase pronta, a vacina que vai ser disponibilizada na rede pública. Inclusive, a Fundação de Medicina Tropical convocou voluntários de 7 a 17 anos para fazer o teste dessa vacina contra a dengue. Essas pessoas já estão participando do projeto, né? Desse processo para testar e qualificar a vacina para que ela possa ser disponibilizada de fato. Ainda bem, né? A gente tem essa novidade, a gente fica feliz com essa situação. Inclusive, o Amazonas é um dos 12 estados que devem participar. São 13 cidades e 12 estados, né? Exatamente. Quando se espera, né? Quando de um lado, por exemplo, tem pessoas trabalhando para pelo menos minimizar a situação da dengue, da chikungunya aqui no estado do Amazonas, a gente vê que às vezes não tem uma preocupação do próprio Poder Legislativo, né? Quando se faz uma lei, quando se espera que a lei venha exatamente para manter a ordem e a decência, muito pelo contrário, a lei chega, parece que é para trazer até perturbação para a população, principalmente para aqueles que vão ser efetivamente atingidos. Adriane. A gente vai continuar acompanhando essa questão da vacina. Essa vacina está sendo testada no Brasil inteiro. Aqui no Amazonas estão sendo escolhidos alguns voluntários, né, que vão participar, né, de idade de 7 a 17 anos agora, que é uma das fases onde há uma maior preocupação. E depois dos testes, dessa parte final, que é a quarta etapa da vacina, aí sim ela vai poder ser disponibilizada se for comprovada a eficácia dela. E aí a gente vai ter, com certeza, números bem menores, porque a doença vai poder ser controlada. Porque até então não existe nenhum medicamento disponibilizado na rede pública que possa nos prevenir. Muito obrigada pela participação, meninos. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da Rádio A Crítica. Bom dia para você.
Agora a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do esporte. Você vai conhecer também a nova corte do Carnaval de Manaus. O fim de semana foi bem agitado, teve bastante samba e você confere daqui a pouquinho. É um instante só.